Programa Revista Rural. Oferecimento BASF na agricultura, juntos pelo seu legado. Olá! Como foi a semana? Se você quer informação de qualidade sobre o agronegócio, chegou ao lugar certo. Confira os assuntos de hoje. Dicas para escolher o melhor touro Nelore para o seu rebanho. A tecnologia que revolucionou a cultura de cana no país. A alta lucratividade da criação do gado Wagyu. E muita emoção no nosso Papo de Violeiro. Começa agora, para todo o Brasil, o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Quer saber como escolher um touro Nelore realmente melhorador? Então preste atenção nessas dicas, dadas por um grande especialista no assunto. O Nelore é uma referência na pecuária mundial e ajuda o Brasil a liderar as exportações de carne bovina e ter o maior rebanho do planeta. E para que a demanda cresça cada dia mais, selecionar e aprimorar a genética destes animais é fundamental para manter o país no topo do mundo. Uma raça especializada na produção da carne, como é a raça Nelore, é a maior raça em termos de número no nosso país, como todos vocês sabem. Então, você tem que aprimorar. Se é uma raça que produz carne, então nós temos que ter animais que produzam carne mais cedo, com qualidade de carne e com maior volume de carnes nobres, que são as carnes mais valorizadas, contra filé, o filé mignon, picanha e outras. E para melhor escolher, o pecuarista não deve só olhar para a carcaça do animal. É preciso ter uma matriz que vai gerar bons bezerros, que por sua vez no futuro se tornarão reprodutores. Então a responsabilidade do criador é muito grande, o selecionador, para que faça os acasalamentos corretos, direcionados, para obter os melhores produtos. Também, e o seu foco na produção comercial. Você ter uma vacada, a gente fala, cara limpa, né? Anelorada, você tem que escolher um ótimo reprodutor para que seja utilizado ou na cobertura a campo ou na inseminação artificial, para que ele produza bezerros diferenciados, que serão também destinados ao confinamento, seja confinamento ou criação a pasto, e se for uma fêmea, que vai ser a reposição do seu rebanho. Você tem que pegar as vacas com problema reprodutivo ou outros, ou vacas mais eradas, mais velhas, substituí-las por jovens que sejam superiores geneticamente a essas matrizes. Mesmo com o sucesso da atividade, este é um mercado que convive diariamente com duas realidades bastante contraditórias. De um lado, ainda temos aqueles produtores que sequer utilizam touros melhoradores na reprodução do rebanho. Existem ainda produtores mais tradicionais, vamos chamar assim, que não usam muito de tecnologias, né, em termos de pastagens, mineralização, manejo sanitário, a maioria faz, né, controle de aftosa, vacinações normais, vermificações e tudo, que isso é muito importante, né? Você que é produtor rural, aí, pecuarista, a sanidade é fundamental, né? Nós temos que cuidar muito disso para que nós tenhamos um rebanho sadio e poder exportar carne para o mundo inteiro. E esses animais tem que ter essa condição, mas tem produtor que usa boi de boiada. O que é boi de boiada? Você pega o melhor boi lá do vizinho, o seu, pelo que você acha mais bonito, e vira um reprodutor. Então você não sabe a origem desse animal, você não sabe se ele pode ser bonito, que é o que chama fenótipo, ele aparenta ser bonito, mas o que ele traz no seu gene, no seu DNA, que é o genótipo, você não sabe o que ele vai transmitir para sua progênie, para os seus filhos. Já a outra parte tem alta tecnologia acoplada ao seu serviço. E no Nelore, a genômica e as DEPs auxiliam a escolher o melhor para cada realidade.
eu tenho um rebanho que eu preciso melhorar o peso, a desmama dos meus bezerros. Então eu vou procurar um touro ou um touro numa central de inseminação, numa empresa que comercializa sêmen, touros que melhorem essa característica nas DEPs. Então você está tendo uma evolução de acordo com a sua necessidade, com o seu interesse. Né? Para você observar o quê? Maior lucratividade na sua atividade, você tendo mais lucro, você pode reinvestir na sua atividade e cuidar bem do meio ambiente, preservar o meio ambiente, melhorar a sua estrutura e cuidar dos seus colaboradores, que são fundamentais em qualquer atividade. O que eu vejo é o seguinte, o pecuarista hoje está virando uma empresa rural. Ele é um cara focado em atender todas essas características, certo? Para que ele tenha o melhor produto, ele consiga vender bem, atender o mercado e ser recompensado com isso monetariamente, que ele possa fazer isso, nós vamos de reinvestir, melhorar as condições e tudo. Então, o que está acontecendo hoje? Acordaram para essa característica de eficiência e produtividade na pecuária. Especialista no assunto, Roberto dá algumas das principais dicas para os produtores escolherem um touro realmente de qualidade. Hoje, a importância, né, para esse criador mais simples, comprar um touro melhorador. Então, como é que ele vai comprar um touro? Se ele for na fazenda, né, comprar um touro ou mesmo um leilão virtual, é importante ele conhecer primeiro a origem desses animais, qual é a fazenda, qual é o pai, o avô, a mãe desses animais, para ele conhecer a genética desse animal, o que ele contribui, que essa linhagem do Nelore oferece. Então, ele tem as opções de fazenda. Hoje você tem acesso pela internet para conhecer as fazendas, quais são os touros que ele utiliza, quais são as vacas que são mais utilizadas no rebanho. Se você se interessar, isso já te dá uma garantia da pureza racial que você procura. O próximo passo é ir a uma fazenda ou uma central, a fim de afunilar o gado que interessa. A partir daí, vem a análise do pecuarista em cima dos animais. O que eu olho primeiro, né? Você vai olhar o animal individualmente, principalmente você vai olhar como que ele caminha, como é que os membros anteriores e posteriores, como é que ele caminha com facilidade. Isso é a funcionalidade. O touro tem que caminhar atrás do alimento, da água e principalmente montar na fêmea para reprodução. Então eu sempre falo, imagine você ter uma Ferrari com gasolina de primeiro, com os pneus careca, a primeira curva a Ferrari pode bater. Então você tem que ter bons pés, boas pernas bem anguladas, para que ele caminhe bem e consiga montar. E você vai olhar, lógico, o conjunto do animal, que dê harmonia para você. Então o Nelore tem que ter a cabeça de Nelore na orelha, para a cabeça representa aquele genética do Nelore. Ele não tem cabeça de Guzerá, ele tem cabeça de Nelore, você está comprando um touro Nelore. Né? Então o posicionamento de orelha também é importante você definir isso. É preciso olhar também o comprimento corporal. O animal tem que ter as costelas amplas, largas e espaçadas. Quanto maior for o barril, mais capacidade de gestão de alimento ele tem e transformará em peso. Quanto maior for o volume de carnes nobres na parte posterior, a parte de trás dos animais, melhor essa carcaça. Nunca podemos esquecer de angulação correta dos jarretes, que é você olhando de lado, a perna dos animais tem que ter uma angulação correta. Se ele for muito reta, é o que a gente chama perna de frango, o animal vai andar fincando, então ele vai sentir muita dor, ele vai parar de cobrir, então a vida reprodutiva dele vai ser encurtada. Ele tem que ter uma leve inclinação do jarrete, né, das pernas, para que ele flexione, depois ele tracione o animal para frente. Então, isso dá uma longevidade na vida reprodutiva desse touro. Após checar estes pontos, é preciso se atentar a outra parte fundamental: o aparelho reprodutor do animal. Ele tem que ter o escroto de bom tamanho, boa forma, bem aderido ao abdômen, com a bainha, o prepúcio, onde o pênis que tem um direcionamento correto para que ele possa cobrir com facilidade as fêmeas. Às vezes um umbigo muito comprido, muito relaxado, ele volta para baixo. Primeiro capim de colonial que pegar um ponta de galho, machucar, o touro começa a sentir dor, ele para de cobrir. Conhecendo as características, você vai definir quais são os animais que te agradam.
certo? Então, puxa, na morfologia esse animal caminha bem, ele tem um corpo bem musculado, como eu gosto, tem expressão de Nelore, masculinidade, quer dizer, o macho tem que ter cara de macho, o chanfro mais curto, mais largo, boca mais larga, a fêmea não, a fêmea é mais delicada, mais feminina, como a gente deseja. Então nós estamos vendo que esse animal, na avaliação visual, não é isso? Você fique atento, esse equilíbrio, essa harmonia, animal profundo, musculado, com bons aprumos, que caminhe bem, certo? Esse animal passou no seu crivo, seleciona esse lote, não é isso não? Então esse animal vai ter um animal funcional, economicamente importante para o meu rebanho e tal. A partir disso, os produtores podem acompanhar as DEPs detalhadas através dos diversos programas de melhoramento existentes. E nisso, você pegando esse resumo, né, de individual de cada animal, você vai procurar qual é a característica genética que ele vai incrementar no seu rebanho. Então, se você está precisando, por exemplo, aumentar o peso do bezerro aos 18 meses na sua propriedade, os garrotes na sua propriedade, você vai procurar os touros que têm o DEP mais alto para essa característica. Uma coisa importante que eu queria salientar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, não fique preocupado só com 0,1%, 1%. Né? O que significa isso? O animal é top 1%, 0,1%. Puxa, é 1 para 1000. 0,1 que esse animal é o melhor entre 1000 avaliados. Então realmente é muito bom, mas será que ele é o que te interessa? É o que vai te trazer? Será que o animal 10, 20% já não te atende? Então preste atenção no conjunto, no pedigree desse animal, na conformação desse animal, se ele tem bons pernas, bons pés, se ele é um touro com uma carcaça que te agrada, uma cabeça bonita, bem caracterizada dentro da raça Nelore, e também pode ser um 10%, não precisa ser o top 0,1, nem sempre é o melhor para você. Então fica essa dica também. Tendo um bom entendimento e aproveitando ao máximo as recomendações de técnicos e especialistas, os pecuaristas podem, com o Nelore, ter sua margem de lucro lá em cima e assim se garantir na atividade. Quem faz a coisa direito está tendo resultado, está rindo à toa, vamos dizer assim. Por quê? Ele fez o trabalho de casa, ele foi atrás dos melhores reprodutores, não é isso? Não. O produto dele, hora que põe para venda, tem vários compradores querendo aquele animal, então a liquidez dele é 100%, não é isso? E quando você faz um manejo tradicional, simples, touro de boiada, não é touro, é boi de boiada, quer dizer, o melhor lá, você vai ter um bezerrinho magrinho, leve, né? Então, vamos falar em números, a desmama com 150, 160, quanto o outro é 180, 200 quilos só na desmama. Você ganha 40, 50 quilos, vamos dizer, só na desmama. Então isso é dinheiro em caixa de quem faz a coisa direito. Para ajudar os pecuaristas, Roberto Vilhena criou um curso online em 14 módulos que ensina de forma simples tudo o que o criador deve saber sobre reprodução. Os interessados podem obter informações no endereço que está na tela. Vale conferir! A UPL anunciou esta semana o Gigaton Challenge, uma série de iniciativas globais que promoverá métodos sustentáveis para a redução de 1 gigaton de dióxido de carbono da atmosfera até o ano de 2040. O programa criará créditos de carbono para incentivar e apoiar os agricultores na adoção de práticas sustentáveis e regenerativas. Bom, o projeto Gigaton Challenge, ele é um projeto em colaboração com a FIFA Foundation, né, a Fundação FIFA e a UPL. Tem escopo global e a gente prevê, né, com as nossas iniciativas, suporte, nosso objetivo vai ser sequestrar 1 gigaton de dióxido de carbono da atmosfera até 2040, né, com as nossas ações de suporte, as nossas
os nossos incentivos, né, os nossos projetos voltados para esse sequestro junto com a comunidade agrícola. Esse é o evento de lançamento do Gigaton Challenge. A partir de agora até 2024, nós vamos testar todas as metodologias e trabalhar junto com as empresas certificadoras e com as empresas brasileiras que vão atuar com a gente, e também vamos fazer isso em nível global, né? Não vai ser só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Argentina, na Índia e em vários países da Europa. A partir de 2025, a gente começa efetivamente a quantificar esse sequestro de carbono no solo, né? Do carbono elementar que vai ficar retido no solo. A partir daí a gente quantifica, gera os créditos e potencialmente a gente vai gerar uma receita adicional ao produtor. Bom, esse projeto é super importante, né? Porque ele visa o futuro da agricultura, né? Ele visa o futuro do agro, então, não só no Brasil, quanto no mundo, porque o agricultor brasileiro é um dos que mais pode ajudar nesse processo, né? Ele tem capacidade de, com as suas práticas culturais, melhorar muito a fixação de carbono no solo. A UPL acredita, né, que a gente precisa reimaginar a forma de ser sustentável. Então a gente quer tomar essas iniciativas desde já, né? Esse é um dos principais projetos da UPL visando a sustentabilidade, né, não só da agricultura, como do mundo como um todo. E a gente está trabalhando super focado nisso junto com a Fundação FIFA. Tá gostando? Então fica aí que a gente volta já! A mecanização impulsionou a produção de cana no Brasil. Essa evolução se deve, em grande parte, à genialidade de um australiano, que criou uma tecnologia que revolucionou essa cultura no país. Após a Segunda Guerra Mundial, a escassez de mão de obra estimulou a necessidade de invenções para alavancar a indústria açucareira. Dessa forma, em 1944, a família Toft fez uma colhedora para os agricultores, atendendo às demandas que vinham do campo. Foi assim que nasceu a Austoft, e com ela a tecnologia em mecanização que vemos até hoje nesta cultura aqui no Brasil. É óbvio que a gente tem que admitir que o pioneirismo da mecanização aconteceu na Austrália. Então, quando o Brasil ainda estava nos primórdios, quando começou o boom da indústria sucrocoleira no Brasil, ainda não era mecanizada, era muito baixa a taxa de mecanização. Então, a influência dos especialistas da Austrália, de pessoas como John Pierce, mas outras pessoas que a gente tinha, como Mal Baker, Ken Smith, que foram pioneiros na tecnologia, vindo aqui e ajudando, colaboraram muito para não só para a evolução, mas para a adaptação da mecanização, porque cana-de-açúcar não é igual em todo mundo. Então a cana brasileira ela é diferente da cana na Austrália, tanto na parte de tratos culturais, tanto na parte de sistematização, quanto próprio em produtividade e biologia e formologia da planta. Então adaptar a máquina e depois desenvolver máquinas dedicadas à colheita aqui no Brasil, eles foram fundamentais. Hoje uma transformação radical na indústria sucrocoleira, né? Antigamente ela era uma indústria muito mais artesanal, muito mais focada na produção especificamente de açúcar, da commodity de açúcar. Com o tempo, e principalmente no Brasil, ela se transformou numa indústria energética. Então não só ela produz uma matriz de açúcar muito importante, que é uma commodity, mas hoje ela é uma produtora de matriz energética fundamental. Isso gerou o quê? Hoje você tem, as usinas são grandes corporações, moendo milhões de toneladas, e o que deu o quê? Uma necessidade muito grande de produtividade, qualidade, tanto na parte agrícola quanto na parte industrial. Considerado decisivo no processo e desenvolvimento da mecanização da colheita de cana no Brasil, John Pierce foi o australiano que em 1977 trouxe ao país a tecnologia Austoft. Eu diria que o John hoje é o responsável pela mecanização da colheita de cana-de-açúcar no Brasil. Tá? Ele trouxe todo o know-how
da Austrália, né? E conseguiu nos convencer que a mecanização era a melhor forma de evoluir no processo produtivo. No final da década de 70, ele veio para o Brasil, teve todas as dificuldades, vamos dizer, com a introdução do novo conceito, mas ele foi persistente. Obviamente ele trabalhou muito, e principalmente clientes certos que estavam buscando a evolução, né? E ele conseguiu implantar isso. Eu entendo, ou pelo menos na minha percepção, que se nós tivermos que botar numa balança qual foi o peso do John na mecanização da cana hoje, eu diria que o John, pelo menos 80%, ele foi o responsável por isso. Tá? Mesmo a concorrência ou pessoas que não queriam entrar na mecanização, acabaram acatando as ideias deles e obviamente acabou seguindo para o processo de mecanização. Querido por todos, no ano de 2015 retornou ao seu país de origem, onde faleceu em 2017 aos 80 anos de idade. No entanto, seu legado permanece vivo até hoje, já que Pierce é reconhecido não só pela mecanização da colheita da cana, mas também pelos ensinamentos em relação ao cultivo da planta. Eu conheci ele eu tinha 21 anos, tá? Eu tive com o John durante 38 anos. Eu diria que ele fazia parte da minha família, como eu fazia parte da família dele. Tá? Ele tinha uma particularidade, eu comento isso sempre. Tá? Quando eu ligava para ele, ou ele me ligava da Austrália, principalmente nos últimos 2 anos, né? Ele perguntava da minha mulher, da minha filha, da minha mãe, dos meus irmãos, tá? Dos revendedores, ele perguntava um a um, daí que nós íamos entrar, como é que estava o mercado, como estavam as coisas, e eu, da mesma forma, perguntava muito da família dele. Ele procurava ensinar, passar todo o conhecimento que ele tinha nessa área de mecanização. A pessoa humilde, autêntica, correta, apaixonada pelo que ele fazia, tá? E a gente acabou adquirindo essa paixão dele. Eu diria que o John foi um ícone na mecanização de cana no Brasil. Já ouviu falar no Wagyu? Essa raça japonesa tem a carne mais valorizada do mundo e já tem pecuaristas brasileiros criando e lucrando. Isso da nossa criação há mais de 10 anos atrás, a gente iniciou fazendo o manejo japonês, que na literatura não tinha nada aqui no Brasil sobre o Wagyu no Brasil. E a partir daí a gente teve nossos aprendizados, não fechou a conta, início fazendo o padrão japonês, que é desmamar, confinar e morrer com 36 meses. Então a gente, primeiramente, fez uma cria bem feita. O adipócito, que é a célula responsável pelo marmoreio, inicia no terço final de gestação e ela acaba se formando no 8º mês, que seria a desmama. Então nesse período não pode faltar alimento de jeito nenhum, que é onde difere as fibras, as células das fibras e as células da gordura. A partir daí, a gente põe num pasto rotacionado. Então o animal fica a pasto dos 8 meses aos 18 meses e entra no confinamento com os 18 meses e sai com 28. Esse foi a receita do bolo que a gente fez, logicamente com uma dieta que a gente produz, balanceada, nutrindo todos os requisitos da raça, e a partir daí a gente conseguiu reduzir nosso custo em mais de 50%. E aí que se tornou rentável. Esse aprendizado que a gente teve em 10 anos, que a gente quer passar para os nossos parceiros, que estão começando na raça agora. A gente já pedalou um pouquinho aí pela frente e a gente passa esse manejo todo certinho para os nossos criadores, até para que eles possam nos fornecer um bezerro ou um boi gordo próprio, né, mas efetivos, que trabalham pensando no mercado
tendo a sua marca ou não, ou fornecendo para outros criadores que têm a marca, são em torno de 25 a 30 criadores. Afeta a questão de oferta e demanda para a raça? Olha, a gente está por mais que estejamos passando por uma crise enorme no país, o Wagyu ele tem essa vantagem de ser uma carne que atinge o público A, né? Então, o mercado consumidor de Wagyu, principalmente por parte de restaurantes, boutiques de carnes e açougues, tem crescido muito. A Grande São Paulo é o grande carro forte desse mercado consumidor, mas já temos aí o Paraná, Rio Grande do Sul, próprio Mato Grosso do Sul, Campo Grande já tem mercado, o interior de São Paulo, já temos várias boutiques de carnes que estão trabalhando com a carne de Wagyu. O que está acontecendo é que a gente tem um leque muito grande de consumidores, né, de clientes, de boutiques e tudo mais, e poucos criadores. E mesmo os criadores que tem são criações pequenas se a gente for levar em consideração, se a gente comparar com criações de outras raças, né? Então hoje a Bosque Belo, por exemplo, que cria Wagyu cruzado, abate de 10 a 15 animais por semana. Isso, se comparar com Angus, não é nada. Se comparar com Nelore, então você vê até onde que a gente chega, né? Por exemplo, o pessoal aqui da Kobe Premium, que abate 10 animais por mês, ou da Yakut, que abate de 6 a 8 animais por mês, você vê que a criação é pequena, perto do mercado que está... Hoje a OPVC vai emocionar os corações com uma bela canção. Então, relaxe e deixe-se levar por essa linda melodia, nos acordes da viola caipira. Foi numa leva que a cabocla Maringá ficou sendo a retirante que mais dava o que falar. E junto dela veio alguém que suplicou pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou. Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, 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 Maringá. Para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater no outro lugar. Aqui pro meu sertão, volte aqui pro meu sertão, pra de novo coração, pra de novo coração, de um caboclo a sossegar. Antigamente alegria sem igual dominava aquela gente da cidade de Pombal. Mas veio a seca, toda a chuva foi-se embora, só restando então as águas dos meus olhos quando chora. Maringá, 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 Maringá. Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, 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 Maringá. Para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater no outro lugar.
chegar. Maringá, 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 volte aqui pro meu sertão, volte aqui pro meu sertão, pra de novo coração, de um caboclo a sossegar. Chegou a hora da despedida. E não se esqueça, você pode assistir este ou qualquer programa anterior a hora que quiser. É só acessar nosso canal no YouTube. Fiquem com Deus e até semana que vem.